o cheiro à terra úmida e folhas de videira, um aroma que durante 7 anos prometera ser o bálsamo para a minha alma, tornou-se naquele dia um veneno. Era o meu 35º aniversário, e a Quinta das Oliveiras, propriedade ancestral da família de Beatriz, minha esposa, estava mais deslumbrante do que nunca. Os raios de sol da tarde de outono pintavam as paredes caiadas de branco e os azulejos centenários com tons dourados e quentes, mas o ar, para mim, gelava. Beatriz, com a sua beleza clássica e intocável, vestia um vestido de seda cor de vinho, que realçava os seus olhos escuros e a pele pálida. O cabelo, sempre impecavelmente penteado, emoldurava um sorriso que não alcançava os seus olhos. Estava ali, à entrada do salão principal, aguardando-me com uma pose ensaiada, enquanto a família dela, os Albuquerque e Vasconcelos, enchia o espaço com o burburinho das suas vozes polidas e o tilintar dos copos de cristal. Eu, Tiago, um simples artesão de cerâmica, oriundo de uma família de pescadores do Algarve, nunca me encaixara naquele mundo. Conheci Beatriz na universidade, em Coimbra. Ela estudava gestão de arte, eu, belas artes, com uma bolsa que mal cobria as minhas despesas. A nossa história era um clichê romântico. A rapariga rica e sofisticada que se apaixona pelo rapaz talentoso, mas humilde. O problema é que, no mundo dos Albuquerque e Vasconcelos, os clichês eram apenas para os livros. Na vida real, a diferença de estatuto era um abismo intransponível. O pai de Beatriz, Manuel Albuquerque e Vasconcelos, um homem de semblante austero e voz que reverberava a autoridade, nunca escondeu o seu desagrado. Um artista. E o que fará com isso, Tiago? Pintar tigelas para o mercado da feira? Perguntava ele, em jantares de família, disfarçando o sarcasmo com um sorriso forçado. A mãe de Beatriz, Isabel, era mais subtil, mas não menos cruel. Como vai o seu pequeno negócio, querido? As suas peças são tão rústicas, tão autênticas. A palavra autênticas era dita com um tom que a tornava um insulto. Nos últimos meses, a tensão entre Beatriz e eu tornara-se palpável. Não havia gritos ou discussões, mas um frio silêncio que, por vezes, era pior. Beatriz passava mais tempo na quinta, alegando reuniões de família ou eventos sociais. O seu telemóvel estava sempre à mão, e os seus sorrisos, antes reservados para mim, agora eram dedicados a mensagens que ela lia em segredo. O cheiro de um perfume masculino, caro e distinto, começou a acompanhá-la. Eu não era cego. Tinha as minhas suspeitas, mas a esperança, essa força teimosa, sussurrava que talvez, se eu trabalhasse mais, se a minha nova linha de cerâmica ganhasse reconhecimento, tudo se resolvesse. Naquela manhã, Beatriz dissera-me que tinha uma surpresa especial para o meu aniversário. Algo íntimo, apenas nós dois. O meu coração, ingênuo, palpitara com a ideia de uma reconciliação. Mas ao chegar à quinta, o estacionamento cheio de carros de luxo e a agitação que emanava do salão dissiparam essa fantasia. Beatriz recebeu-me à porta com aquele sorriso estranho, que não chegava aos olhos. O salão estava cheio. Os pais dela, a irmã Catarina, alguns primos distantes e até mesmo Diogo Castelo Branco, um empresário do setor do turismo de luxo, com quem Beatriz andava a colaborar e que a família dela elogiava abertamente como um partido perfeito. Todos seguravam taças de champanhe, e um silêncio constrangedor caiu sobre a sala quando entrei. Beatriz pigarreou, a voz um pouco mais alta do que o normal. Tiago, meu querido, temos algo muito especial para o teu aniversário. O pai dela, Manuel, soltou uma risadinha abafada, um som que me arrepiou a espinha. Eu fiquei ali, parado, a tentar decifrar. Uma viagem, um presente caro que eu não precisava. Foi então que Beatriz tirou um envelope grande de trás das costas. Por um segundo, pensei que seriam bilhetes de avião ou algo assim. Mas as suas próximas palavras esmagaram essa ilusão em 1000 pedacinhos. Surpresa, Tiago. Estou a deixar-te por alguém que não é uma desilusão. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo pai dela, que agora ria abertamente, sem qualquer tentativa de disfarce. O meu corpo congelou. Tentei processar o que tinha acabado de ouvir. Nunca pensamos que ela se casaria com alguém tão abaixo do seu nível, disse Manuel, a voz carregada de triunfo. Graças a Deus, ela finalmente recuperou o bom senso. Beatriz enfiou o envelope nas minhas mãos, documentos de divórcio, já preenchidos, aguardando apenas a minha assinatura. A mãe dela, Isabel, abriu uma garrafa de champanhe com um estalo festivo, derramando mais bebida nas taças. Tinham planeado tudo aquilo como uma celebração do meu aniquilamento. Não sei o que esperavam, que eu chorasse, suplicasse, que fizesse uma cena, mas em vez disso, algo dentro de mim simplesmente endureceu. Olhei para os seus rostos complacentes, para a mulher com quem pensei que envelheceria, e não senti nada. Era como se aquilo estivesse a acontecer a outra pessoa, não a mim. Pedi uma caneta a Beatriz. O sorriso dela vacilou ligeiramente. A minha reação não era a que esperavam. O pai dela estendeu-me a sua caneta Mont Blanc, cara e pesada. Caminhei até a bancada de mármore branco impecável da cozinha deles. Espalhei os papéis e assinei cada linha, sem dizer uma palavra. Ninguém disse nada. O único som era o arranhar da caneta no papel e a tosse constrangida de alguém. Quando terminei, olhei diretamente para Beatriz e disse, a voz calma, quase um sussurro, obrigado pelo presente de aniversário, o melhor que já recebi. Depois virei as costas e saí.
Não bati a porta, não xinguei, apenas saí, deixando-os ali, no seu silêncio atordoado. Os seus rostos, quando perceberam que eu não me tinha desfeito, quase valeram toda aquela humilhação. Entrei no meu carro, um modelo antigo, mais fiável, e dirigi sem destino. Acabei num bar modesto, numa vila costeira próxima, onde ninguém me conhecia. Pedi um uísque, depois outro, e mais outro. O telemóvel começou a vibrar com mensagens de Beatriz. Por que não disseste nada? Não vais lutar por nós? Estás apenas a provar que tenho razão ao fugir. Depois do terceiro copo, algo mudou. O entorpecimento desapareceu, e uma raiva fria começou a crescer. Não aquela raiva que leva a atos impulsivos, mas uma raiva calculista, que queria metodicamente queimar o mundo de alguém até as cinzas. Beatriz e a sua família não sabiam o quanto eu tinha de informação sobre eles. 7 anos de casamento com alguém de uma família que tratava o pessoal doméstico como mobília. Tu ouves coisas, vês coisas. O seu contabilista que se embebedava em festas e falava sobre contabilidade criativa. A prima que dormia com o marido da irmã. As viagens de negócios do pai, que pareciam não ter muita relação com negócios. Naquela noite, fiz 3 coisas. Primeiro, liguei para a doutora Sofia Ribeiro, a advogada de divórcio mais implacável e respeitada da cidade. Ela tinha uma reputação de não deixar pedra sobre pedra. Segundo, comecei a fazer capturas de ecrã de todas as mensagens suspeitas de Beatriz, que consegui encontrar na nossa nuvem partilhada. Ela era descuidada, usava a pasta documentos de trabalho para esconder conversas. Terceiro, fiz uma lista de todos os contactos de negócios e amigos a quem precisava contar a minha versão da história antes da dela. Não voltei para casa. Passei a noite na casa de um velho amigo, João, que me recebeu sem perguntas, apenas com uma cerveja na mão e um ombro para oferecer. Acordei com o meu telemóvel a vibrar com novas mensagens de Beatriz. Agora não eram complacentes, mas de pânico. Ela esperava claramente que eu rastejasse de volta, implorando para resolver as coisas. Em vez disso, ao meio-dia do dia seguinte, a doutora Sofia já tinha apresentado os documentos de contra-divórcio. Retirei a minha parte das nossas contas conjuntas, a minha parte, não a dela, não sou estúpido, e aluguei um armazém onde mudei todas as minhas coisas importantes enquanto ela estava num brunch com a família, provavelmente a rir-se de como eu devia estar esmagado. Passou uma semana. Eu estava a viver num Airbnb, uma pequena casa na aldeia vizinha, enquanto decidia o que fazer a seguir. Beatriz passou da complacência para a confusão, depois para a raiva, e então começou a ligar-me a cada hora. A sua última mensagem dizia: não era suposto ser assim. Não, Beatriz, não era suposto ser assim, de todo. A doutora Sofia disse que eu estava numa posição mais forte do que ela esperava. Não tínhamos filhos, felizmente. O meu nome estava na maioria dos nossos bens maiores. E havia provas suficientes da infidelidade dela. Sim, a propósito. Ela andava a dormir com o Diogo, o tal empresário, há meses, o que tornava as suas declarações sobre a minha desilusão bastante irônicas. Então, é aqui que estou agora, a planear cuidadosamente os meus próximos passos. A raiva não diminuiu, mas agora está focada. A família dela considerava-me um nada. Tratou-me como lixo durante anos. Celebrou o fim do meu casamento como se fosse uma graduação. Eles nem sequer imaginam o que os espera. Alguém mais passou por uma humilhação pública assim de um cônjuge. Como lidaram com isso? Porque, neste momento, estou a equilibrar-me entre o caminho nobre e a terra queimada. E, honestamente, a terra queimada parece tentadora. Atualização. Diabos, pessoal, não esperava que a minha publicação explodisse assim. Obrigado por todas as recompensas e apoio, e um respeito especial para os 3 que me enviaram mensagens privadas com recomendações dos seus advogados de divórcio. Passaram 3 meses desde aquele aniversário infernal, e muitos de vocês pediram uma atualização. Apertem os cintos, porque há novidades. Por onde começar? Talvez pela bomba que descobri 2 dias depois da última publicação. Estava a navegar na nossa nuvem partilhada para descarregar fotos que queria guardar antes que a Beatriz as apagasse, e deparei-me com uma pasta chamada Projetos da Quinta. Estranho, porque apareceu na altura em que a Beatriz começou a agir de forma suspeita. Agora, sendo paranoico, abria. Não era um projeto, eram centenas de capturas de ecrã de conversas entre Beatriz e Diogo nos últimos 8 meses. Apelidos fofos, planos para encontros em hotéis de luxo e tantos emojis que poderiam preencher um supermercado digital. Conselho profissional: se estás a ter um caso, talvez não guardes as provas na tua nuvem partilhada. Havia fotos deles juntos em locais onde Beatriz supostamente estava a trabalhar até tarde. Acontece que ela não estava a analisar relatórios trimestrais às 10 da noite de uma quinta-feira, a menos que o corpo definido de Diogo fizesse parte da análise financeira. Enviei tudo para a doutora Sofia Ribeiro, a minha advogada de divórcio, que simplesmente respondeu: o Natal chegou mais cedo este ano. Essa mulher é uma fera, e eu estou totalmente ao lado dela. Essa foi a descoberta número 1. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Depois do choque inicial, tomei 3 decisões. Primeiro, focar-me em colocar a minha vida em ordem, não apenas na vingança. Segundo, deixar o processo de divórcios seguir o seu curso através da doutora Sofia, sem comunicação direta com Beatriz.
Terceiro, começar a construir lentamente uma nova vida, que no final a faria arrepender-se de tudo. A casa onde vivíamos, perto da quinta, estava cheia de memórias. Então encontrei um aluguer temporário por um mês. Nada de especial, mas tinha uma pequena varanda, de onde se podiam ver as estrelas. Na primeira noite, sentei-me lá com uma cerveja, a olhar para o céu. E percebi que não sentia tanta paz há anos. Comecei a ir regularmente ao ginásio. Não por um corpo de vingança, embora não vá mentir, isso também era uma motivação. Mas porque precisava de um lugar para descarregar toda aquela raiva. Na primeira semana, mal conseguia levantar pesos. Os meus braços tremiam como gelatina. Agora já consigo ver a definição. Quem diria que as emoções podiam transformar-se em bíceps? O divórcio seguiu o seu curso. Beatriz, aparentemente, contava em receber metade de tudo, mais pensão de alimentos, porque, segundo ela, tinha sacrificado oportunidades de carreira pelo nosso casamento. A doutora Sofia literalmente riu quando ouviu isso. Oportunidades sacrificadas são difíceis de provar quando passas o tempo de trabalho a enviar mensagens indecorosas a um colega, em vez de, sei lá, trabalhar. As provas da infidelidade tornaram-se o nosso trunfo. Beatriz sempre se apresentara como um pilar de perfeição social. O pai dela, Manuel, publicava constantemente no LinkedIn sobre valores familiares e integridade nos negócios. A ameaça de que a infidelidade da sua preciosa filha se tornasse de conhecimento público durante o divórcio tornou-os inesperadamente maleáveis com as condições da doutora Sofia. Houve um momento estranho quando fui buscar as minhas últimas coisas da nossa antiga casa. Beatriz apareceu inesperadamente. Foi a primeira vez que a vi desde a emboscada do aniversário. Ela parecia diferente. O cabelo desarrumado, em calças de fato de treino, algo que ela nunca usaria antes. Começou um longo discurso sobre ter cometido um erro, que Diogo não era quem ela pensava, que talvez pudéssemos falar sobre uma reconciliação. Eu simplesmente passei por ela com uma caixa de pertences e disse que o meu advogado entraria em contato com o dela, se ela tivesse algo a discutir. A expressão no seu rosto, como se não pudesse acreditar que eu não me ajoelharia em gratidão por aquela segunda oportunidade, não teve preço. Então, é assim que as coisas estão agora. O divórcio está quase finalizado. Não há pensão de alimentos, graças às provas de infidelidade. Estamos a vender a casa e a dividir os lucros, embora eu lhe tenha deixado a maior parte da mobília, porque estou a começar do zero. Reatei contato com velhos amigos que Beatriz sempre detestou. Lembro-me do meu amigo Miguel, a quem ela chamava de má influência, porque ele uma vez trouxe vinho de supermercado para um jantar, em vez de algo caro. Acontece que ele continua a ser o mesmo tipo fiável. E agora, reunimos-nos todas as semanas para noites de jogos. Comecei o negócio que Beatriz sempre ridicularizou, a restauração de mobiliário vintage. Nada grandioso, apenas algo que sempre gostei de fazer, mas Beatriz considerava vulgar. Na semana passada, fiz a minha primeira venda no Etsy. Lucro de cerca de 27 euros após despesas. Mas caramba, foi espetacular. E agora, a parte mais interessante. O negócio da família de Beatriz, a vinha e o turismo de luxo, enfrentou problemas recentemente. Parece que tinham um grande projeto comercial que perdeu um investidor principal. Isto aconteceu logo depois de eu ter almoçado com o meu antigo colega de quarto da universidade, que, surpresa, agora trabalha naquela mesma empresa de investimento. Mencionei algo específico sobre a família de Beatriz durante o almoço? Não. Aceitei o seu pedido de conexão no LinkedIn depois disso? Absolutamente. A irmã de Beatriz, Catarina, a única pessoa mais ou menos normal naquela família, contactou-me na semana passada. Disse que Beatriz estava em completo desespero e Diogo a tinha abandonado depois que o pai dela tentou arranjar-lhe uma promoção na empresa da família. Aparentemente, Diogo só estava interessado em Beatriz por causa das suas ligações familiares. Chocante, não é? O Instagram de Beatriz passou de publicações diárias sobre a sua vida abençoada para um silêncio total. E eu comecei a publicar atualizações raras. Caminhadas, projetos de imobiliário, noites com amigos. Nada extravagante, apenas a minha vida normal e feliz. A melhor amiga dela gostou acidentalmente de uma das minhas fotos às 2 da manhã. E depois rapidamente desgostou. Então sei que eles estão a seguir. Ontem foi o dia que poderia ter sido o nosso aniversário de casamento. Eu estava sentado na varanda, a navegar no Twitter. Sentia-me perfeitamente normal quando o meu telemóvel acendeu com uma mensagem de Beatriz. Sei que provavelmente me odeias, mas não consigo parar de pensar onde estaríamos se eu não tivesse estragado tudo. Sinto falta das tuas piadas terríveis e de como sempre fazias café para nós dois. Mesmo quando discutíamos. A casa está tão vazia agora. Diogo foi um erro. A minha família estava errada. Eu estava errada. Por favor, podemos simplesmente conversar. Não estou acima de suplicar. Olhei para aquela mensagem durante 1 hora, escrevi e apaguei cerca de 15 respostas diferentes. No final, simplesmente larguei o telemóvel e fui dormir, sem responder. A questão é que, há 3 meses, eu teria dado tudo por uma mensagem dessas.
Agora nem sequer tenho certeza do que quero. A raiva ainda existe, mas é diferente, menos avassaladora. De manhã acordei e vi que ela tinha enviado mais 5 mensagens durante a noite, cada uma mais desesperada que a anterior. A última era apenas: estacionei perto da tua casa, por favor desce. Olhei pela janela. E de facto, o seu Audi branco estava estacionado no parque de visitantes. Ela estava lá sentada, a olhar para a casa. Fechei as cortinas e fui fazer café. O que farias? Uma parte de mim quer ouvir o que ela tem a dizer. Outra parte pensa que abrir aquela porta, mesmo que apenas uma fresta, anularia todo o meu progresso. E uma pequena parte mesquinha, da qual não me orgulho, quer que ela sinta o mesmo que eu senti naquele dia na casa dos pais dela. A vida é estranha. Há 3 meses pensei que o meu mundo tinha desabado. Agora começo a pensar que tudo o que vier a seguir pode ser melhor do que o que eu tinha. A atualização final. Não esperava estar a escrever uma terceira atualização desta saga, mas a vida continua a achar essa Aneshu a atirar surpresas. Para quem está a chegar agora, espreitem o histórico das minhas publicações para o contexto. Em resumo, a minha ex-mulher, Beatriz, entregou-me os papéis do divórcio no meu aniversário, à frente de toda a sua família, que literalmente abriu champanhe a celebrar a minha libertação. Fantástico, não é? Passaram exatamente 6 meses, desde aquela maravilhosa surpresa. Muita coisa mudou. Mudei-me do aluguer temporário para uma casa de verdade. Nada de luxuoso. Apenas uma pequena casa com 3 quartos, num bairro tranquilo, com um quintal onde finalmente posso ter um cão. Mas sobre isso mais tarde. O divórcio foi finalizado há 2 meses, com surpreendentemente pouco drama. O advogado da família de Beatriz cedeu como uma cadeira barata quando a doutora Sofia apresentou as provas da infidelidade. O meu negócio de restauro de mobiliário está a correr bem. Não o suficiente para largar o meu trabalho principal, mas o suficiente para pagar o café e as subscrições de streaming. Tenho clientes regulares que gostam do meu estilo. Ainda é estranho pensar que as pessoas gostam do que Beatriz chamava de lixo de feira de velharias. Naquela noite, era uma quinta-feira normal. Pedi uma pizza. Estava a ver aquela nova série que toda a gente falava na Netflix. Honestamente, mediana. Mas estava demasiado envolvido para desistir. Por volta das 11h30, o meu telemóvel tocou com uma notificação do vídeo-porteiro. Verifiquei a pensar que era algum vizinho bêbado que se tinha enganado na casa. Mas, em vez disso, vi o carro de Beatriz, estacionado do outro lado da rua, apenas parado, com os faróis desligados. No início, pensei que ela tinha deixado alguém, mas o carro não se moveu durante mais de 1 hora. Fiz o que qualquer pessoa normal faria. Ignorei e fui para a cama, mas não consegui dormir, sabendo que ela estava lá. Por volta da 1 da manhã, verifiquei a câmera novamente. O carro ainda lá estava. Foi então que o meu telemóvel começou a vibrar com mensagens. Tiago, por favor, sei que estás em casa. Preciso apenas de 5 minutos. Estou a tentar contactar-te há 1 semana. Por favor, responde. Cometi um erro terrível. E depois o golpe baixo que me fez levantar da cama. Estou a dormir no carro há 2 dias. Não tenho para onde ir. Fui até a janela e, de facto, via, recostada no banco do condutor do seu Audi, o mesmo carro que o pai lhe dera no seu 25º aniversário, que ela chamava de modelo de entrada, embora custasse mais do que eu ganhava em 6 meses. Ponderei o que fazer. A parte mesquinha de mim queria fechar as cortinas e deixá-la desfrutar da sua experiência de campismo automóvel. Mas eu não sou um monstro. Vesti umas calças de fato de treino e um casaco e saí. O rosto dela, quando bati na janela, estava desfeito. A maquilhagem borrada, o cabelo sujo. A roupa parecia ser a mesma da sua última publicação no Instagram, há 3 dias. Ela apressou-se a destrancar a porta, quase caindo na pressa de falar comigo. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não há álcool, mas aquele cheiro a comida de plástico e desespero que se sente quando se vive num carro. A segunda coisa foi que ela tinha emagrecido muito. Beatriz sempre foi magra, mas agora parecia quase emaciada. Ela começou a falar disparatadamente, meio a chorar, meio a falar. Demorou 1 minuto para perceber o que ela estava a dizer. Acontece que Diogo, o seu amante, não estava apenas a dormir com ela. Ele estava a vazar informações sobre o negócio da família dela para os concorrentes. Quando o pai dela descobriu, despediu Diogo. Ele imediatamente abandonou Beatriz e desapareceu com uma série de dados confidenciais. Mas não era só isso. Beatriz, na sua infinita sabedoria, estava a encobrir Diogo no trabalho, a ajustar relatórios para que o seu desempenho parecesse melhor, porque estava apaixonada. Quando tudo veio à tona, o pai dela finalmente disse, chega, e cortou-a. Não havia mais trabalho no negócio da família. Não havia mesada. Não havia apartamento pago. Ela tinha passado semanas a dormir na casa de amigos, mas tinha queimado todas as pontes. A última amiga expulsou-a por não pagar o aluguer, e assim, ela acabou no carro à porta da minha casa como último recurso. Não resisti e perguntei por que é que ela não tinha ido para a mansão dos pais. Foi então que ela soltou a bomba. O negócio do pai dela, Manuel, estava sob investigação devido a algumas manobras financeiras obscuras que Diogo tinha exposto. Acontece que aquele senhor arrogante andava a cortar cantos e a falsificar livros há anos. Os seus bens estavam temporariamente congelados e eles tiveram de reduzir drasticamente os gastos enquanto a investigação decorria.
A justiça kármica era quase perfeita demais. Convidei-a a entrar. Não porque fosse reatá-la, mas porque estava frio lá fora, e eu não queria ter uma ex-mulher com hipotermia na minha consciência. Ela entrou e imediatamente começou a chorar novamente, desta vez sobre como a minha casa era fofa. Era apenas mobiliário normal e plantas vivas que eu tinha conseguido não matar, mas em comparação com a vida num carro, provavelmente era um palácio. Sentamo-nos à mesa da cozinha. Fiz café enquanto ela falava, e toda essa história se desenrolou. Como os pais a tinham pressionado para pedir o divórcio depois de descobrirem sobre Diogo, convencendo-a de que ela poderia recomeçar, levando metade dos meus bens. Como planearam aquela emboscada de aniversário para me humilhar e me fazer assinar tudo rapidamente, sem lutar. Como ela percebeu poucas semanas depois, que tinha cometido um erro terrível, mas o orgulho não a deixou admitir. Ela até disse, palavra por palavra, pensei que ias lutar por mim. Foi aí que eu ri. Não com malícia, apenas pelo absurdo. Ela orquestra uma humilhação pública, chama-me uma desilusão, entrega-me os papéis do divórcio no meu aniversário. E espera o quê? Que eu implore para ela mudar de ideias? Que escreva uma carta comovente sobre como não posso viver sem ela? Perguntei o que ela queria de mim agora. Mais lágrimas. E depois ela confessou. Queria recomeçar. Ela alegou ter aprendido a lição e crescido como pessoa nos últimos 6 meses. Não tinha para onde ir, sem dinheiro, sem trabalho. O seu diploma caro e inútil sem as conexões do pai. Ela pensou. Talvez pudesse ficar comigo enquanto resolvíamos as coisas. Deixei-a falar e depois fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Agradeci-lhe. Agradeci pelo divórcio, por me ter mostrado quem ela e a sua família realmente eram, por me ter forçado a reconstruir a minha vida nos meus próprios termos. Os últimos 6 meses tinham sido difíceis, mas estranhamente libertadores. Pela primeira vez desde a universidade, eu estava a tomar decisões com base no que eu queria, e não no que a agradaria ou impressionaria a sua família. Ela olhou para mim como se me tivesse crescido uma segunda cabeça. Depois, mais lágrimas e súplicas. Ela faria qualquer coisa para consertar as coisas. Ela tinha mudado, não valorizava o que tinha. Eu disse que ela podia passar a noite no sofá, porque era tarde, e eu não ia expulsar uma pessoa para dormir no carro. Mas de manhã, ela precisaria de descobrir o que fazer a seguir, sem a minha participação. O choque dela foi quase cômico. Acho que Beatriz nunca tinha ouvido um não na vida. A manhã chegou. Fiz o pequeno almoço como pessoas normais fazem. Enquanto comíamos, o pai dela ligou. Ela atendeu em alta voz, hábito talvez, e ouvi a voz de Manuel pela primeira vez desde aquele aniversário. A complacência arrogante tinha desaparecido. Foi substituída por algo que eu nunca tinha ouvido dele, desespero. O negócio deles mal se aguentava. Os investidores estavam a fugir em massa. Precisavam de ajuda de alguém com ligações na indústria. E Beatriz tinha mencionado que os meus negócios estavam a correr bem. Ele realmente perguntou se eu aceitaria encontrá-lo para discutir oportunidades de benefício mútuo. Quase me engasguei com o café. O mesmo homem que se tinha rido de mim por ser inferior à filha, agora estava praticamente a implorar por ajuda. Beatriz olhou para mim com uma estranha mistura de esperança e vergonha. Disse a Manuel que não estava interessada em fazer negócios com ele, mas que conhecia alguém que poderia ajudar. Uma mulher com quem andava a sair no último mês, Leonor. Ela era brilhante a ajudar empresas com reputação manchada. Por enquanto, éramos apenas amigos, mas, honestamente, era a relação mais saudável da minha vida em anos. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, Manuel pediu os contatos dela. Dei-os, desliguei a chamada e olhei para Beatriz. No rosto dela, percebi a constatação de que eu não só não ia reatá-la, mas estava a seguir em frente. Ela foi embora uma hora depois, com uma mochila de pertences, e chamou um Uber para a casa da irmã Catarina, que concordou em abrigá-la temporariamente. Ao sair, perguntou se eu a perdoaria um dia. Respondi que já a tinha perdoado, não por ela, mas por mim. Agarrar minha raiva era demasiado cansativo, e eu tinha mobiliário à espera de ser restaurado, e um cão para ir buscar. A propósito, conheçam o Max, um pitbull de 3 patas resgatado, que adotei no fim de semana passado. Ele baba no meu sofá e rouba meias, mas é a melhor decisão que tomei em anos. E assim termina a saga de Beatriz. 6 meses do champanhe, em celebração da minha humilhação a ela, a dormir no carro à porta da minha casa. A vida muda rapidamente. Não sei o que vai acontecer com ela a seguir. Espero que ela se organize, espero que a família dela aprenda alguma coisa, mas, acima de tudo, anseio por aquilo que não podia fazer, enquanto tentava encaixar-me no mundo deles. Viajar sem preocupações com hotéis de luxo, trabalhar no mobiliário sem troça, ter um cão que solta pelo por toda a casa. Obrigado a todos que seguiram esta história louca, pelo apoio, pelos conselhos e por vezes, apontarem quando eu estava a ser um idiota. Isso ajudou mais do que imaginam. Alguém mais saiu de um pesadelo e percebeu que foi a melhor coisa que lhe aconteceu. O que aconteceu a seguir?